Podemos continuar, então? Algum comentário, algum questionamento? Ok. Ninguém se pronunciou. Então vamos continuar. Continuando, então. Partindo de onde a gente parou, a gente entendeu que a gente, por que a gente estuda língua portuguesa. A gente vai voltar agora no como a gente vai tratar essa língua portuguesa. Toda vez que a gente fala sobre a língua portuguesa, nós falamos sobre duas normas. E aí, nela a gente tem a norma culta e temos as variedades da língua. O que é a norma culta? São aqueles conjuntos de padrões linguísticos que a gente denomina que são utilizados pela camada mais escolarizada da população. É a parte erudita e privilegiada. Como eu falei para vocês, há alguns anos atrás, a língua portuguesa só era estudada a fundo por pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham como pagar por esse ensino. Hoje em dia, não. A gente já consegue trazer a língua portuguesa para as camadas adjacentes do nosso país, da nossa sociedade. Toda vez que a gente fala da norma culta, a gente fala sobre os padrões que têm base, que nela a gente estuda o porquê que as variantes linguísticas, porquê que as pessoas de regiões diferentes conseguem se entender. Um exemplo é o porquê que o que um nordestino fala, um sulista consegue entender, mesmo que ali sejam empregados algumas gírias, alguns jargões, algumas variantes linguísticas específicas de cada estado. Como que a gente consegue conceituar isso? Como que a gente consegue entender o porquê eles conseguem falar e conversar sobre isso? Como eles conseguem conversar? É nisso que a gente estuda as variedades linguísticas e a norma culta. A norma culta ela tem como objetivo impor a correção gramatical que implica no uso rigoroso das regras gramaticais. É a linguagem mais elaborada que a gente tem. É aquela que a gente privilegia sempre a utilização de estruturas sintáticas, na maioria das vezes são complexas, de vocabulário rico e diversificado com clara e correta pronúncia das palavras. É o famoso português da gramática, aquele livro de 10 centímetros que a gente carrega o tempo inteiro embaixo do braço na escola. A gente tem 5 tempos de aula por semana normalmente. Por que a gente aprende essa linguagem? Como ela é tratada? Por que a gente precisa aprender esse tipo diferente de linguagem que ele foge do que é o que a gente fala no dia a dia? Quando a gente domina a norma culta, essa gramática normativa que a gente aprende a vida inteira na escola, a gente demonstra um elevado grau de rigor e correção gramatical. Por quê? Por que a gente tem que aprender a usar pontuação? Por que eu preciso aprender sobre pontuação, sobre concordância, sobre regência? O que tem a ver com colocação pronominal? Eu vou usar isso para quê na minha vida? Porque isso é uma forma de prestígio, é uma linguagem que traz um conhecimento, uma noção de conhecimento maior. Um exemplo que eu tenho no slide para vocês é por que a gente estuda colocação pronominal? Por que eu tenho que saber que a ênfase vem no início da oração? Por que eu tenho que saber que a regência verbal exige uma preposição adequada? A norma culta existe para ensinar isso. Ela é a base. Se a gente observasse somente a linguagem falada, a gente perderia o porquê da nossa língua. Por que a gente tem essas questões mais restritas da língua portuguesa? Para a gente não fugir ao pé da letra, para a língua não se perder ao longo do tempo. A gente vai ver mais embaixo um tipo de variação linguística que ela ocorre com o decorrer do tempo. Um exemplo que eu tenho no slide que eu posso trazer agora para vocês
a palavra você. Ela já foi vossa mercê, ela já foi vosso mercê para as pessoas menos privilegiadas da época. Ela já virou um você, e hoje em dia, na nossa linguagem tecnológica, ela virou simplesmente um V e um C, DC. E a gente entende isso. A gente mantém a nossa língua e a nossa gramática justamente para a gente não se perder ao longo do tempo, ao longo das tecnologias, ao longo da evolução, não só da língua, a evolução como um todo. E saber falar e escrever de acordo com essa norma é uma competência muito valorizada, seja no mercado de trabalho, seja na vida acadêmica. Por quê? É com esse domínio que a gente tem a possibilidade de se comunicar de uma maneira mais respeitosa, com precisão, com eficiência, em qualquer lugar ou momento. É muito comum a gente entender que em um contexto entre chefe e subordinado, o subordinado não vai falar normalmente, digamos, né, com o chefe da mesma maneira que ele fala com uma pessoa que exerce o mesmo cargo que ele. Por quê? Porque a gente entende que o nosso chefe é o que comanda, é a pessoa que tem um prestígio maior, que tem um dever maior, diferente da pessoa que divide uma posição com a gente ali. Por isso que quando a gente sabe falar e se portar muito bem, a gente é valorizado no mercado de trabalho quando a gente transmite as nossas ideias. Geralmente, dentro de uma sociedade, dentro de um conglomerado de pessoas, aquelas pessoas que se portam melhor são as pessoas que mantêm um grau elevado. A gente pode ver isso claramente na questão de formação acadêmica. Antigamente, ou até hoje em dia, a gente vê muita gente, muitas pessoas que não tiveram acesso à educação e elas não falam algumas coisas, algumas palavras ou algumas gírias que a gente não entende. O falar deles são diferentes, porque eles viveram em outra realidade. A maioria não escolarizada. Eu conheço pessoas de 70 anos que falam muito bem e não foram escolarizadas, mas elas falam muito bem, não foram devidamente escolarizadas seguindo as regras da época, de passar pelas turmas, mas eu conheço pessoas de 70 anos que não falam também assim. Essas que falam muito bem são as pessoas que tiveram um acesso maior à leitura, tiveram um interesse maior de se aprofundar na leitura, no debate, e isso foi um diferencial de vida para elas. A gente vive numa era muito tecnológica, e o que a gente mais vê na internet são pessoas que se portam com um linguajar diferente. E as pessoas se identificam com isso. Tem gente que se identifica com pessoas que são desse meio da internet, do Nordeste, porque tem uma afeição ou elas têm uma ligação emocional com aquela parte do país. Outras pessoas têm interesse maior em aprender outra língua. Seguem pessoas que são nativas de outro lugar justamente por isso, para aprender a falar, como falar correto. Hoje em dia é muito comum a gente ver curso de inglês por conversação. Por que o curso de inglês por conversação é mais prático? Porque se a gente se atentar somente à gramática, a gente não vai saber a pronúncia, a gente não vai saber a adequação correta. O pensamento fica mais devagar. Funciona do mesmo jeito na nossa língua portuguesa. Conforme a gente lê, a gente escreve e a gente pratica a nossa comunicação, ainda mais na norma culta, a gente fica mais eficiente, a gente consegue dominar essa linguagem em qualquer ambiente. Eu consigo falar com a minha filha de 1 ano e 5 meses de uma maneira diferente do que eu falo com vocês, que provavelmente têm mais de 20 anos ou menos. Eu consigo falar com um aluno de 12, 13 anos do ensino fundamental 2 de uma maneira diferente, a linguagem é diferente. Por quê? Porque a linguagem ela vai se adaptar. O domínio da linguagem permite isso. Quando a gente domina uma linguagem, a gente consegue se adaptar em qualquer ambiente. Eu consigo falar com minha filha, ela consegue entender. Eu consigo falar com meu aluno adolescente, ele consegue entender. Eu consigo falar com vocês que são adultos, vocês conseguem entender. Toda vez que a gente fala sobre esses diferentes falares, sobre essas mudanças que a gente tem na língua, a gente fala sobre as variações linguísticas. O que são essas variações? São as mudanças que a língua apresenta justamente por ela ser viva. O que é uma língua viva? É aquela língua que ela se adapta e se transforma conforme ela é utilizada em um contexto.
Eu falei para vocês, eu consigo falar com a minha filha, eu consigo falar com vocês, com um adolescente de 7 anos, com uma pessoa que tem uma outra formação acadêmica, com uma pessoa que tem um conhecimento social diferente do meu. Por quê? Porque eu entendo que essas variações, elas são necessárias. A nossa língua ela é muito viva. Ela não é uma língua engessada, uma língua presa. Por que que hoje em dia não é comum ver pessoas que falam grego ou latim, o mesmo grego e o mesmo latim, da formação das palavras, mesmo grego e mesmo latim, da época da parte da mitologia? Porque eram línguas engessadas, eram línguas que ficaram presas no tempo. A nossa linguagem não, ela não é uma linguagem presa, ela tem uma base, que é a nossa gramática normativa, mas ao mesmo tempo ela é uma língua viva, é uma língua heterogênea. O que que eu digo por heterogênea? É aquela língua que ela tem várias adaptações, ela se transforma, ela tem nuances diferentes, ela é formada por diversos grupos sociais e ela se adapta através dos hábitos e os diferentes graus de escolarização. Quando a gente fala sobre as variações linguísticas, a gente fala sobre as variações que ocorrem principalmente nos âmbitos geográficos, sociais e temporais. Vou explicar para vocês, resumidamente, o que são esses âmbitos para ter uma noção melhor. O que é uma variação regional ou geográfica? Na minha linguagem técnica, se chama variação diatópica. É aquele tipo de variação que ele ocorre nas alterações de vocábulos e expressões que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes e elas sofrem uma influência. Um exemplo, a gente reconhece o aipim, outras pessoas conhecem como mandioca, outras pessoas conhecem como macaxeira. São palavras que designam a mesma coisa. É uma mandioca, um aipim é uma macaxeira. Só que os, o, as formas de denominar aquilo são diferentes. Isso é uma variação diatópica. Do mesmo jeito que a gente tem a abóbora, o girimum, a moranga, designam o mesmo objeto, a mesma coisa, só que por influência da região ou parte geográfica em que aquilo é visto ou é debatido, ela tem uma forma maneira de ser denominada. Quando a gente fala sobre a variação diatópica, a gente também fala sobre as gírias. O que é uma gíria? Geralmente são aquelas palavras de cunho mais falado, mais popular. E elas são vistas muito na parte regional, porque a gente pode conhecer, um exemplo, a cerveja como beira nas regiões do Paraná, como breja em São Paulo e como serva no Rio de Janeiro. A variação linguística pega justamente, linguística diatópica pega diretamente isso. As variações que a língua tem, só que em determinadas regiões geográficas diferentes. Tem um exemplo aqui, que está na apostila de vocês. A gente tem palavras que se conectam, falam sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Um exemplo, a gente tem aí a mexerica, a bergamota e a tangerina. Designam uma frutinha, a qual a gente descasca e separa em gominhos. É uma mexerica, em alguns lugares, em outros é uma tangerina, em outros é uma bergamota. Designam sempre a mesma coisa. Já a variação histórica é a variação diacrônica. Por que ela chama diacrônica? É só vocês declararem que ela ocorre ao longo dos dias. Um exemplo são, como eu dei para vocês, a palavra vossa mercê, que virou voz mercê, que virou você, que virou VC. Essas são as variações que ocorrem com o desenvolvimento da história. A gente não fala português medieval mais, porque o nosso português já é um português atual. As palavras, elas vão deixando de ser usadas e ao longo do tempo, ao longo dos dias, elas surgem de uma outra maneira, como a palavra flerte. Meu pai, quando eu estava adolescente, eu comecei a ter uma vida amorosa, falava sobre flertar. E na minha cabeça, flertar não fazia sentido. Eu não entendi aquilo, eu sabia o que ele queria dizer, mas essa palavra não tinha um sentido total comum para mim. O que fazia sentido para mim era a palavra paquera. Ah, estou paquerando alguém, estou afim de alguém. Para ele, paquera não fazia sentido. Por quê? A expressão deixou de ser usada na minha época, no momento de histórico que eu estava, o momento histórico que eu estava vivendo,
E não fazia sentido para mim na história que ele viveu. E hoje em dia, a gente entende com a linguagem tecnológica que um paquera virou um crush. Aquela pessoa que a gente tem uma afeição, que a gente sente alguma coisa, tem um quesinho. O que é diferente da variação social, que na linguagem técnica se chama variação diastática. Essas são as variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais, sexo ou grau de escolaridade. Esse tipo de variação ele ocorre porque diferentes grupos possuem diferentes conhecimentos, como eu falei para vocês. Os modos de atuação e os sistemas de comunicação são diferentes. A gente tem uma linguagem base, que a gente consegue conversar com qualquer campo de conhecimento, com qualquer profissão, com qualquer grupo social. Só que existem nomenclaturas e palavras específicas ou jargões próprios de algum grupo social ou profissional diferente. Por exemplo, na área de vocês, da área de saúde, quando a gente fala sobre alguém que precisou fazer uma incisão. O que é uma incisão? Uma abertura, um corte. O que é suturar alguma coisa? Algumas pessoas que têm um conhecimento maior sabem o que é, mas se a gente falar isso para uma pessoa que não tem, não é comum essa linguagem para ela, ela pode não entender. Por quê? Porque é um jargão específico de uma área profissional, diferente da variação situacional da linguagem diafásica. Por quê? A variação diafásica é aquela que ocorre de acordo com o contexto ou com a situação que a gente está inserido na arte da comunicação. Ela mistura o registro formal e ela mistura também o registro informal. O que é esse registro formal e o registro informal? O informal é aquele registro que é considerado menos prestigiado e menos culto. Ele é usado quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situação descontraída. Ou seja, a informal é aquela linguagem que a gente usa para a gente conversar no dia a dia, quando alguém sabe sobre o que eu estou falando. Quando eu falo para alguém, fala garoto, beleza? Ele entende que eu estou dando um oi, que eu estou cumprimentando. Diferente da linguagem formal, que é aquela que é prestigiada, que é culta, que é aquela que é menos íntima. Ela não tem familiaridade entre os interlocutores. Ela, ela é usada em situação que requer uma maior seriedade. Eu não posso chegar numa entrevista de emprego e falar para o meu suposto entrevistador, fala, garoto, beleza? Não, porque a gente entende que a gente fala com eles de uma maneira diferente. A gente costuma falar, bom dia, tudo bem? Como vai? Prazer. A gente se porta de uma maneira diferente nessa variação. Quando a gente fala sobre essas variações linguísticas, a gente entra na questão do que é uma língua nesse campo de conversação. A língua é um código verbal que é composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade. No nosso caso, é a nossa língua portuguesa. Por que a gente tem essas regras? Para que elas servem? Porque elas dão uma significação para aquilo que a gente fala. A gente pode falar sobre a língua em dois campos ou duas modalidades. A gente sempre usa a língua na representação fônica, que é aquilo que a gente consegue falar, a nossa voz, a língua falada é a nossa representação fônica. A gente tem a representação gráfica, que é aquela representação por meio da escrita, a língua escrita. Toda vez que eu falo sobre a língua falada, eu falo sobre uma língua espontânea, natural. É aquela língua ensinada através da repetição. Quando a gente está ensinando uma criança a falar, a gente repete milhares de vezes para ela, cabeça, 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 e sempre mostra. Por quê? Ela entende e ela apreende tudo de uma maneira prática. Ela sabe que você coloca a mão aqui na cabeça. Eu tenho um exemplo claro em casa com meu filho de 1 ano e 5 meses que está aprendendo as partes do corpo por causa de uma música infantil, que ela ouvia o dia inteiro. Então, internalizou para ela que aqui é a cabeça. E ela fala, cabeça. Ela bate um lugar e fala, ai, cabeça. Porque ela entende. Foi uma forma foi aprendida através da repetição.
ela ouviu a música tantas vezes, a gente demonstrou para ela tantas vezes que aquilo era a cabeça, que ela entendeu. A mesma coisa é uma criança, quando está aprendendo uma língua diferente no curso de inglês. Ela quer aprender o que é o sol. Em um determinado módulo do curso, vão aparecer vários desenhos que serão uma página no sol, outra página no sol, outra página outro sol, e ela vai aprender que vilões são. Por quê? É repetição visual e a repetição do aparelho fonador. A gente aprende a falar. Por que é tão difícil a gente aprender a falar uma língua alemã ou uma língua mais nórdica? Porque o aparelho fonador deles é diferente. A forma como eles puxam é diferente. O nosso aparelho fonador é o aparelho fonador mais difícil que tem para aprender a falar. Pode pegar qualquer língua, qualquer pessoa e tentar ensinar a língua portuguesa. Eles não vão falar da forma que a gente fala. Por quê? A gente já repetiu tantas vezes isso, que o nosso aparelho fonador ele já é basicamente formado para aquilo. É mais fácil um brasileiro aprender a falar qualquer outra língua do que qualquer outra pessoa de qualquer outro país aprender a falar o nosso português. Justamente por isso, a nossa repetição mexe com o nosso aparelho fonador de uma maneira com que a gente consiga limitar o nosso aparelho fonador para outra língua e a outra língua que não é adaptada para isso não consegue reproduzir a nossa. Essa língua falada que a gente tem, feita por repetição, é a língua, conforme eu falei, que a gente aprende desde criança. E é aquela língua que a gente aprende dentro de casa, no nosso contexto familiar, no nosso contexto social. Toda vez que a gente vê um adolescente falando, eu principalmente vejo um adolescente falando em sala de aula, eu fico meio assustada com alguns termos que eles usam, gírias ou alguma forma de falar alguma outra palavra comum. Por quê? O contexto social deles é diferente do contexto social que eu vivo. Eu estou inserida, por isso estou inserida. Mas não é um contexto comum para mim. Eu ouço, mas eu não pratico, eu não repito isso. Então, para mim, não é muito familiar. É um contexto social, eu estou apenas inserida nisso. Outra capacidade de língua falada que a gente vê é que ela é uma das principais partes da comunicação. Por quê? Falar, conversar exige muito mais do que escrever. Exemplo, quando eu falo e gesticulo, a informação que eu trago não é uma informação fechada, conclusa, é uma informação aberta, permite interpretação. Por quê? Eu posso incluir nela gestos, mímicas. Quando a gente está em algum lugar com muita gente, a gente não consegue falar muito alto. Uma festa, por exemplo, a gente pede uma bebida para alguém e a pessoa não ouve, a gente faz assim, porque subentende que é para beber alguma coisa. A gente usa a mímica. Quando a gente conversa de perto com uma pessoa, a gente altera o tom de voz, a gente usa expressão facial, a gente tem fisionomias e trejeitos diferentes. Por isso que ela é uma forma individual. Ela é elaborada na hora que a gente entrega ela. Ela é a parte da língua que a gente literalmente elabora ela da maneira como a gente quer. Porque a gente está baseada num contexto e a gente tem que se portar nesse contexto. Seja gesticulando, seja fazendo mímica, seja aumentando o tom, seja utilizando expressões sociais ou alguns trejeitos fisionômicos. Toda vez que a gente fala sobre a língua falada, a gente trabalha em dois níveis. A gente tem o nível coloquial, que é conhecido como o nível popular, é a parte que a gente usa na conversação cotidiana. O falar é diferente, no dia a dia. A gente não tem uma ligação direta com a gramática normativa. A linguagem coloquial é aquela linguagem só do falar, só da parte prática. Não é a linguagem que a gente aprende na escola. Essa linguagem que a gente aprende, rebuscada na escola, da parte da gramática normativa, é denominada linguagem formal ou linguagem culta. É aquela parte da linguagem que a gente toma muito cuidado. O vocabulário é mais robusto, ele é mais cuidadoso, ele obedece a algumas regras gramaticais. E quando a gente quer falar sobre a linguagem formal, quando a gente quer aprender sobre, a gente só domina ela através da leitura. É muito comum a gente ver que nos livros existem as partes onde os personagens conversam, sempre tem um tracinho ali para denominar. Por quê?
que o personagem fala, geralmente, na maioria das vezes, não segue uma gramática normativa. Por isso que a gente usa expressão, porque a gente sente que ali há uma conversação. Mas quando a gente conta uma história num livro, ou conta uma coisa, uma parte mais teórica numa história, a gente usa a parte da linguagem formal. A gente tem que descrever aquilo baseado nos aspectos que a gente tem corretos para que se tenha um entendimento fechado da língua. Por que eu falo em entendimento fechado? Porque a língua escrita é a língua mais formal, disciplinada e rígida. Por que eu falo disciplinada? Ela segue uma ordem, ela segue um paralelo específico. A diferença da língua falada que a gente só fala, a língua formal, ela é rígida por isso. Ela está distante de quem está conversando. Geralmente, ela está distante do interlocutor. Por isso, ela é uma linguagem clara e objetiva e ela segue um padrão, para não fugir, para não perder o sentido. Por isso que a gente fala também que ela é uma língua artificial. O que é uma língua artificial? É aquela língua que ela foi criada depois da falada. Ou seja, a gente fala e convenciona-se na escrita. Por quê? Eu já falei para vocês. De tanto a gente falar, ela vai fugindo do padrão, ela vai fugindo da norma. Então, ela pode perder um sentido. Para não ficar uma linguagem vaga sem significado, a gente escreve ela. Por isso que ela demora muito tempo para ser aprendida. Você também lembrar que na época da escola, não sei se vocês ainda estão na escola, mas a gente sempre andava na minha época com um dicionário pequenininho, assim, Luft. E sempre tinha uma aula onde a professora pegava palavras diferentes e pedia para que a gente procurasse o significado. Por que que é prático? Por que que a gente aprende a usar o dicionário? Justamente por isso. O dicionário é basicamente uma das partes da nossa língua artificial. É aquela parte que a gente pega uma palavra específica, convenciona-se ali um significado, ela tem um significado X. Então, a gente convencionou que esse significado é dessa palavra. Colocamos essa palavra ali e o significado ali. Por quê? Conforme a gente fala, essa palavra pode mudar o significado no contexto, no decorrer do tempo. Para a gente não ficar modificando significados, para a linguagem ficar distante, para a linguagem não ficar adaptada, a gente coloca ela num livrinho, justamente para isso, que faz parte da gramática normativa, para que ela tenha um significado específico ali naquele momento. Eu falei aqui, significa isso, escrevi. Daqui a 50, 60 anos, aquela palavra vai ter o mesmo significado. Mesmo que ela seja usada na língua falada com outro significado, na parte escrita, na parte disciplinada, na parte da gramática normativa, ela tem o mesmo significado. Essa é a parte da língua que a gente consegue guardar, que a gente passa de geração em geração. Os dicionários existem há anos, anos-luz. Por que a gente ainda usa? Justamente por isso, convencionou-se o significado de uma palavra e esse significado é específico. Ele pode passar de geração para geração para continuar sendo o mesmo significado. Exemplo, a palavra você. Todo mundo entende quando eu falo alguma coisa, quando eu falo você. Por quê? Convencionou-se de ser assim. Uma troca, quando eu falo de você, você sabe que eu estou falando de você. Só que num dicionário está escrito ali, substantivo, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Para a gente entender que ao longo do tempo, de geração em geração, foi guardado o significado dessa palavra. Poderia ser vossa mercendo? Poderia. Poderia ser voz mercê? Poderia. Talvez ainda seja, existem dicionários diferentes, existem dicionários para expressões diferentes, porque alguma expressão pode perder o significado ao longo do tempo. E a língua escrita, ela trabalha e é guardada em dois níveis. O nível coloquial, que é aquele nível de linguagem comum, o nível de mensagem que a gente troca no WhatsApp, o nível de cartas que a gente costumava escrever. Hoje mesmo, eu recebi na minha encomenda fotos de cartas que eu fiz quando eu tinha 5, 6 anos para o meu irmão no meio. E lendo o que estava escrito, eu, por ter uma feição, um parecer, como que eu posso falar, emocional,
Eu entendi o que eu quis falar, mas ao mesmo tempo não fazia tanto sentido ler. Se eu desse para outra pessoa ler, ela leria e não entenderia. Por quê? Porque era uma língua, era uma forma de expressar diferente. Ela era informal. E eu entendi o que eu escrevi naquela época. Hoje eu não entendo mais. Eu consigo até ler, dar um geral na carta para entender sobre aquilo. Hoje não. E a gente também tem a linguagem formal, que é aquela escrita mais rigorosa, uma escrita adequada. A gente tem como exemplo a reportagem, o texto científico, trabalho de TCC de faculdade, de curso, de alguma coisa. Por quê? Porque toda vez que a gente trata desses níveis de linguagem, a gente consegue andar de um campo para outro. Ao mesmo tempo que eu domino mandar uma mensagem no WhatsApp, eu também consigo dominar a escrita de um texto científico. E é juntando essas diferenças que a gente entende que na língua escrita a gente tem mais exigência por conta justamente da gramática normativa. Porque quando a gente fala, a gente pode recorrer a outros recursos para que nessa comunicação não seja vazia. A língua escrita, ela é fechada, digamos assim. É a língua que a gente tem que se ater às bordas. A gente não pode extrapolar. O sentido tem que ser reto, tem que ser direto. Ela tem que passar uma mensagem clara e objetiva. O falar, não. No falar, a gente tem três jeitos. Usa de outros recursos para que essa comunicação ocorra. Na linguagem escrita, essa interação que a gente tem é muito mais difícil. Concorda comigo? A gente precisa que o texto dê conta dessa comunicação. Eu não tenho nada que me informe ali que o autor quis dizer além do texto. Não consigo ver ele, porque ela não reflete uma fala individual, nem de um grupo social. É apenas um texto base, é uma linguagem direta, clara e objetiva. A língua oral, não. A língua oral é aquele tipo de linguagem que exige um conhecimento diferente. Eu posso estar dando aula para vocês falando, eu posso utilizar de gírias e outras coisas. Que, se vocês não estiverem me vendo, se eu não estiver com a câmera aberta, talvez para vocês não seja de domínio. Se eu fizer uma piadinha e não der um sorrisinho, vocês não vão entender. Por quê? A língua oral, ela exige esse conhecimento mais abrangente. Ela, ela é mais específica do contexto, da visualização, da parte que a gente enxerga. A língua escrita, não. Da mesma forma como a língua escrita não é só uma representação da língua falada. Ela é um sistema mais disciplinado e rígido, mas ela não dá conta sozinha de um jogo fisionômico de mímicas e de tom de voz, diferente da língua falada. Também tem uma segunda diferenciação que a gente consegue dar entre a linguagem formal e a linguagem coloquial, que ela depende do ambiente em que ele se encontra. Eu não posso falar com vocês como professora de uma maneira totalmente coloquial ou informal, porque aprendem de uma maneira diferente. Eu não posso chegar numa turma de adolescentes ou de criança aprendendo a língua portuguesa e falar com eles somente com gírias, porque eles não vão compreender nem entender sobre a nossa linguagem formal, a nossa linguagem gramatical, a nossa linguagem base. Essa diferença faz parte da nossa variação estilística. O que é uma variação estilística? A gente vai ver lá nas próximas aulas, mais para baixo. É aquela variação de estilo que a gente tem que falar. Eu me porto de uma maneira diferente em determinados grupos e em ambientações diferentes. Da mesma maneira que vocês também farão. Vocês não vão falar entre vocês como pessoas da área de saúde, ou vocês não vão usar jargões específicos da área de vocês com as pessoas que vão precisar do trabalho de vocês, pacientes, ou até alguém que peça uma ajuda ou auxílio, alguma coisa que não seja necessária. Por quê? O estilo, a forma como a gente fala, ela vai mudar entre os grupos em que estaremos inseridos. Quando, um exemplo que eu coloquei aqui no quando eu falo para vocês que a língua escrita ela tem mais exigência, justamente por isso. A parte teórica, a parte técnica, ela fica mais fechada. A parte de falar, a parte mais prática,
ela usa de recursos diferentes, é o que eu falei para vocês. O falar, o se portar é importante? É importante. Saber falar, se adequar e se portar é mais diferente ainda, e mais importante ainda, porque a mensagem fica mais clara. O motivo para que a gente, pelo que a gente está falando, ou passando essa informação fica claro. Eu não chego numa pessoa que passou mal no hospital e, por exemplo, teve um ataque cardíaco e falo assim, tá cardíaco, amigão. Primeiro as costas, não. Sempre tenha cuidado, rebuscado para usar isso, para dar uma notícia. Justamente por isso, exige uma contextualização geral. A língua escrita não. A língua escrita é mais técnica, ela é mais básica. Ela é aquela língua que a gente vai usar justamente para falar sobre isso. E falando sobre, aí fechando o assunto da linguagem falada, a gente tem na linguagem falada a conversação cotidiana, o falar com o próximo, normalmente, e o falar mais robusto, o falar mais técnico, mais específico. A gente está terminando aqui o assunto de hoje, porque o nosso tempo está acabando. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Para eu não encher vocês de matéria para não sobrar nada para as próximas aulas. Alguém? Vocês estão me ouvindo? Beleza, então. Eu vou seguir o material, vou baixar o vídeo aqui, vou subir na plataforma para vocês. E a gente se vê na próxima aula, então. Ok? Ok, professor. Boa noite. Boa noite, muito obrigada Ok, pela professora. Boa participação noite. de vocês. Tenham uma boa noite. Até terça que vem.